Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, National Tourism and Business Academy, o seu canal de conteúdo e informação para que você possa ter mais conhecimento e ter melhores condições para a tomada de decisão dos seus negócios. Para você também que está buscando empreender, abrir o seu negócio, o canal da NTBA também é o conteúdo certo para que você possa ter as melhores condições e as melhores informações para a abertura do seu empreendimento. O canal NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. 49 anos construindo um patrimônio sólido, oferecendo excelentes empreendimentos para que você possa ter a tranquilidade, a segurança e o conforto para viver bem com a sua família. Acompanhe os lançamentos da construtora Miramar. 49 anos de experiência construindo um excelente patrimônio para você. O canal NTBA também conta com o apoio da NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que ajuda no seu empreendimento, ajuda no nascimento e na evolução do seu negócio, para que você tenha mais prosperidade e faça o seu negócio crescer cada vez mais. Contamos também com o apoio da Now Business Solution, que faz a gestão financeira, tributária e fiscal do seu empreendimento para que você possa se concentrar naquilo que há de melhor para buscar as oportunidades, fazer o seu negócio prosperar. E como a gente sempre comenta nos nossos episódios do canal NTBA, aquilo que vem na pauta do empreendedor. Qual o assunto que o empreendedor deseja e tem vontade de conhecer mais? Na pauta de hoje. Na pauta de hoje, o modelo Canvas. O modelo Canvas é um instrumento criado para que nós possamos fazer o planejamento do nosso negócio, o planejamento de qualquer atividade empresarial de maneira mais visível, mais fácil de entendimento e mais fácil da sua compreensão e análise. Então, um modelo de negócio que auxilia o empreendedor a definir o que a empresa faz, como ela vai gerar o lucro e se sustentar no mercado. Então é um modelo que tem diferente um pouquinho do plano de negócios, ainda que contenha as mesmas informações de maneira muito mais objetiva, de maneira muito mais visual, ele possibilita que o empreendedor também realize o seu planejamento. Então é importante que antes de pensar em montar o seu negócio, antes de pensar em desenvolver e ampliar, por exemplo, os seus segmentos empresariais, de negócios, diversificar o seu empreendimento, faça o seu planejamento. A ferramenta Canvas, ela também se aplica a esse momento, não somente do planejamento inicial, mas do planejamento das novas fases que o seu empreendimento vai percorrer ao longo da sua trajetória. E como é composto, então, o modelo Canvas? Basicamente, ele é dividido em 9 partes. Então nós temos desde a proposta de valor, o segmento de clientes, os canais que nós vamos utilizar para esse relacionamento com os clientes, este relacionamento propriamente dito com os clientes, quais são as principais atividades que a empresa tem, os principais recursos que deverão ser mobilizados para que a gente possa estruturar e organizar o nosso empreendimento, portanto o nosso negócio, quais parcerias são as principais para que nós possamos edificar esse empreendimento. Então nós estamos falando de parcerias estratégicas no fornecimento de matéria-prima ou de mercadorias, na parceria estratégica na comercialização e distribuição do meu produto, em parcerias estratégicas para que eu possa realizar uma boa comunicação, estabelecer o bom posicionamento estratégico e mercadológico da empresa. Tudo isso faz parte desse conjunto de eventuais e potenciais parceiros. Então eu vou analisando, vou pontuando, eu vou escrevendo isso. Quais são as fontes de receita que vai ter a minha empresa e, obviamente, a minha estrutura de custos. Claro que quando falamos de uma ferramenta que detém uma metodologia própria, nós temos, então, a apresentação dessa ferramenta. Então, ela é uma ferramenta visual, né? Composta, então, por esses 9 elementos que estão distribuídos. A gente vai ter a oportunidade agora de conversar um pouquinho mais como se faz a aplicação prática do modelo Canvas. Então, a gente começa ali, esse modelo Canvas está sendo desenhado para quê? É o primeiro campo que a gente observa lá em cima, no superior esquerdo,
né, que aparece na nossa tela, ele está desenhado para quê? Para abertura de um negócio, para o lançamento de um produto, para a reestruturação ou reposicionamento da empresa no mercado. Ele foi desenhado por quem? Quem estão sendo os responsáveis? É o proprietário? É o proprietário mais a diretoria? É a diretoria? Ou é a contribuição de um colaborador? Quem desenhou esse planejamento? Qual é a data? E, eventualmente, qual é a sua versão? Porque um planejamento, ele não é gessado, ele não é imobilizado. Eu posso e devo, sim, na medida que eu identificar a necessidade de ajustes, fazer esses ajustes. Não que eu vá simplesmente jogar fora tudo aquilo que já foi construído ao longo do tempo, mas sim aprimorando, lapidando. Então eu vou construindo, né, essas minhas várias fases de planejamento e eu vou ajustando ali, né, a versão 1.0, 2.0, 3.0, ou seja, numa evolução constante. Então, como eu começo a desenhar o meu modelo Canvas para o planejamento? Primeiro ponto a ser percebido, e é importante aqui destacar para você empreendedor, você empreendedora, por se tratar de um modelo visual, uma das coisas que ele foi concebido e a gente sempre sugere a sua aplicação é o uso dos post-its, né? Aqueles papelzinhos coloridos com etiqueta, a gente vai ver aqui, vocês vão ver ao longo da nossa explicação aqui bem objetiva do modelo Canvas, que a gente faz uso também do mapeamento colorido, como se a gente estivesse aplicando os post-its. Por quê? Porque eu vou manuseando, eu vou escrevendo, eu vou tirando, eu vou substituindo, enfim, a minha estrutura ela permanece a mesma. As informações eu vou ajustando na medida que eu vou concebendo, que eu vou construindo, que eu vou buscando informações e vou lapidando esse meu processo então de planejamento usando essa ferramenta basicamente visual. Então, a proposta de valor, que está bem no centro, é a espinha dorsal do modelo Canvas, ele vai retratar o que a empresa vai oferecer para o mercado, o que realmente terá valor para os clientes. Então, o que você vai fornecer? É um produto? É um serviço? Qual o diferencial? Qual de fato é a característica que vai fazer o mercado o consumidor a desejar o seu produto e aquilo que você provém para resolver uma dor do mercado, de um cliente, de um segmento específico, ou para aproveitar uma oportunidade. Então aqui você vai descrever de fato aquilo que você vai entregar para o mercado. Não somente o produto comercializável, o serviço prestado, mas aquilo que você vai de fato entregar para o mercado. Segundo ponto importante, falando da parte que envolve o cliente. Segmento de clientes. Quais segmentos de clientes serão foco da empresa? Então está lá no cantinho direito, né? É o segundo ponto que eu vou me debruçar e entender quais são as características, qual é o perfil do cliente que eu quero atender com aquela proposta de valor que está sendo proposta. Então aqui eu vou determinar se envolve faixa etária, se envolve questão de renda, se envolve localização, se envolve gosto, se envolve questões de traços culturais, eventualmente até religiosos, né? Porque cada religião e cada costume, né, apoiado na religião também exige produtos diferenciados, exige cuidados no manuseio, né? Pensar, por exemplo, produtos kosher para atender aos judeus, tem todo um conjunto, né, de cuidados, né, não só com o zelo estrutural, físico, mas com o manuseio de todo o produto e também, obviamente, com o amparo da fé da religião, né, pelo rabino orientando, né? Então, só para citar um exemplo, a depender do segmento que eu quero atender ou qual eu estou envolvido, eu tenho que talvez me adaptar se eu quiser atingir esse determinado segmento que tem como característica de segmentação os traços culturais, eventualmente religiosos. Eu vou trabalhar quais são os canais, como o cliente compra e recebe o meu produto. Então eu vou vender presencialmente na loja, no balcão de loja, eu vou fazer uso de redes sociais, eu vou fazer uso de um marketplace, eu vou construir, né, eu vou conceber um ambiente, né, digital dentro de um portal para que o meu cliente acesse e faça a aquisição desse produto, faça o pedido, né? Isso tudo tem a ver porque, gente, a depender
do que você empreendedor, do que você empreendedor está pensando, concebendo na sua estrutura e em como fazer esse produto chegar até o seu cliente, vai envolver as atividades chaves e os recursos chaves e eventualmente as parcerias, que nós vamos ver na sequência. Então, pensado no segmento de clientes, pensado nos canais, eu vou começar a entender o relacionamento que eu quero e preciso formar com o meu cliente. Então, como a empresa se relacionará com cada segmento de mercado e de cliente. Para dar um exemplo, aqui no Brasil a gente tem estudo do uso das redes sociais. Existem algumas ferramentas, né, que são mais aplicadas aos jovens, a crianças, a adolescentes. Outros canais digitais envolvem um público mais maduro, né, que viveu a transformação, né, de tudo aquilo que era feito manualmente, que era feito de maneira diferente da digital, então passou por esse processo de transformação. Então são canais que têm um apelo, né, e ferramentas que têm, até por a sua longevidade, talvez tenha uma certa facilidade de penetração no mercado com uma faixa etária mais elevada. Então tudo isso eu tenho que pensar na forma de estabelecer o meu relacionamento com o meu cliente, né, não somente, né, na questão das ferramentas presenciais, mas das ferramentas tecnológicas e de todos os pontos de contato que eu vou ter entre o meu produto, entre o meu serviço, entre o meu negócio e os clientes. Pensado nisso, eu vou identificar quais são as atividades chaves. Então, quais são as atividades essenciais para que seja possível entregar aquela proposta de valor? Então, se eu sou uma empresa comercial, eu tenho que identificar fornecedores, né, que vão me fornecer os produtos que eu vou comercializar. Eu tenho que identificar os parceiros de logística e transporte. Eu tenho que ter uma estrutura que me dê a condição de fazer o recebimento dessas mercadorias, fazer a guarda, fazer o manuseio, fazer a estocagem. Eu tenho que ter uma condição de vendas comercial muito ativa para poder fazer esse estoque girar. Eu tenho que ter ali a entrega, a logística de entrega, né? E, obviamente, o pós-venda com o meu cliente, de garantir a sua satisfação. Ah, mas eu sou uma empresa prestadora de serviço, então talvez eu tenha que me apoiar na tecnologia, né? No conteúdo que eventualmente eu tenha que produzir. Como a gente está assistindo aqui no canal da NTBA, National Tourism Business Academy, voltado para você empreendedor, voltado para você empreendedora. Então é importante que a gente sempre tenha em mente todo esse conjunto de atividades. Eu vou colando os post-its ali, sim. Ah, eu percebi que tem mais isso, vou lá e colo. Por isso que é uma ferramenta dinâmica. O Canvas, ele se presta, além de ser uma ferramenta visual, ele se presta justamente esse manuseio das informações ali para a construção e a identificação do melhor modelo para o meu negócio. Quais são os principais recursos necessários para realizar essas atividades? Então, eu vou precisar de infraestrutura física, infraestrutura tecnológica, de pessoal. Qual é o perfil dessa pessoa? Qual é o perfil profissional que eu desejo para que venha a compor a nossa equipe, o nosso time? E até que eu possa enxergar as minhas parcerias estratégicas. Quem são os principais parceiros que vão me ajudar a realizar as atividades chaves, que vão fazer eu chegar com mais facilidade ao mercado e aos meus clientes, oferecendo os meus produtos e serviços? Então, daqui a gente compõe toda a estrutura do negócio para finalizarmos, então, com binômio. O quanto entra de receita, então quais são as fontes de receita, então é venda de produtos, é venda de serviços, é assistência técnica, é venda de produtos para fazer substituição. Então, eu vou enxergar todas as formas de entrada de receitas do meu caixa, assim como eu também vou enxergar a estrutura de custos. Quanto vai me custar manter a empresa? Em termos de locação, de estrutura física, tecnológica, a assinatura de sistemas, quanto vai me custar minha folha de pagamento, quanto vai me custar os financiamentos e empréstimos que porventura eu preciso tomar para fazer o meu negócio acontecer. Enfim, isso tudo eu vou colocando as informações e vou enxergando melhor o meu negócio. Chegamos então ao fim do primeiro bloco para aquele cafezinho gostoso, né? Naquele cantinho gostoso, onde só o canal NTBA proporciona para você empreendedor, para você empreendedora, ter mais conhecimento e informação sempre com um convidado especial. Nos vemos no café. Até já! Olá, empreendedora, olá, empreendedor. Estamos de volta naquele cantinho gostoso, na conversa no café. E com um convidado muito especial no episódio de hoje do nosso canal NTBA, National Tourism and Business Academy, Fernando De Gaspari. Fernando De Gaspari, professor, Fernando De Gaspari, geógrafo, especialista
na área ambiental, mestre, né, em gestão ambiental, que vai falar de um assunto muito relevante e que não vai ficar, já estou adiantando para você, empreendedor, para você, empreendedora, não ficará restrito ao episódio de hoje, porque é um tema bastante amplo, fundamental, não só para a vida do planeta, não só para nós, seres humanos, mas também para os nossos negócios. Seja bem-vindo ao canal NTBA, Fernando De Gaspari. Muito obrigado, Alexandre. Estou à sua disposição. E olha, uma disposição com um tema relevante, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram proclamados pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, né? Então, quando a gente observa, né, esse conteúdo, né, trazido pela ONU, são 17 objetivos que nós temos aí uma meta que cada vez mais está em contagem regressiva. Essa meta foi imposta para todo o planeta para ser cumprida até 2030. Então, são 7 anos que nos separam aí do ano de 2030 e com aquilo que a gente ainda talvez não tenha desenvolvido por todo o planeta. Desde a erradicação da pobreza, passando pela fome zero e agricultura sustentável, por saúde e bem-estar, pela educação de qualidade, pela igualdade de gênero, pelo tema que nós vamos desenvolver no episódio de hoje, Fernando, contigo, que é água potável e saneamento, mas também a energia limpa e acessível, o trabalho decente e o crescimento econômico, a indústria, inovação e infraestrutura, a redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, o consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, a vida na água, a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação deste conjunto, né, de objetivos que buscam nos trazer melhor qualidade de vida, né, Fernando? Verdade. Então, como você disse, hoje nós iremos tratar exatamente do tema sobre saneamento e água potável. Que é o item 6, objetivo 6 dos 17. Dos 17. Que poderemos, no futuro, explorar, né? É que o assunto é muito vasto, né, Alexandre? Então, temos que selecionar, porque teria que ter um programa de 1000 horas, né? Então, eu começo assim, perguntando, você sabia que o Brasil dispõe de 12% da água disponível no mundo, né? Só o Brasil, 12% da água disponível no mundo. E mesmo com essa abundância de água que nós temos em relação ao mundo, não é verdade? A população sofre, a nossa população tem dificuldades para obter água potável, né? Por quê? Porque essa distribuição ela está concentrada em alguns lugares, né? E o restante do Brasil é de uma maneira muito irregular. Então existe esse disparate na utilização da água potável. E que isso, de certa maneira, não estamos falando só da sobrevivência, Fernando, e pensar que nós somos o planeta azul, 70% do nosso planeta é feito por água, né, composto por água, né, pelos nossos mares e oceanos, mas que em primeira instância não servem para o nosso consumo. Claro que hoje a tecnologia, né, o ser humano através da pesquisa já desenvolveu formas de fazer o aproveitamento da água do mar, fazendo a sua dessalinização, né, tirando o sal da água para que a gente possa transformá-la em potável, mas de fato a água doce no planeta ela é restrita e o Brasil tem essa felicidade, né, desse dado de corresponder a 12%, né, dessa água potável, dessa água doce. E interessante também notar, Fernando, que no caso brasileiro, no nosso caso aqui, não somente os nossos rios, os nossos lagos, mas nós também temos água submersa, né? Que isso faz com que a gente tenha uma condição aí de abastecimento e de qualidade de vida muito superior a muitos países, né? Mas eu também chamaria atenção, já que nós estamos falando para você empreendedor, para você empreendedora, que a escassez ou a irregularidade na distribuição de água também impacta diretamente nos negócios. Exatamente. Você falou nessa quantidade de água que nós temos que citar o aquífero Guarani.
o aquífero Guarani ele tem uma reserva de água imensa, talvez a maior do mundo, né? Mas ele está localizado mais aqui para o sul do Brasil. Ele não é? corta na diagonal, né? Ele vem ali mais ou menos do Sergipe, e vem por baixo aqui na diagonal, vindo até o Paraguai. Então, Né? E toda aquela região de Ribeirão Preto, principalmente, exatamente. Olímpia, é aquela região que acaba o aquífero Guarani sendo mais utilizado. E de fato, né, Fernando? A gente não é à toa que a gente vê o agronegócio lá sempre prosperando, a indústria de bebidas, né? E aqui notadamente a gente vai falar da indústria cervejeira, se instalando naquela região de Ribeirão Preto, de Agudos, né? Por conta da água do aquífero Guarani, né? Que de fato é uma água diferenciada. A gente quando vai a Ribeirão, e é interessante, porque por se tratar de uma água mais pura, de uma fonte mais límpida, o sistema de tratamento praticamente é mais leve, né? A não ser fazendo a fluoretização, mas a parte de cloro é muito menor do que nós estamos acostumados eventualmente em outras regiões, então dá para se perceber, né? Na hora que você toma um banho, na hora que você cozinha. E fica muito mais barato o tratamento, né? Porque uma água potável, ela tem que ser naturalmente captada, né? E depois tratada para mandar para os consumidores, né? E quanto melhor essa qualidade da água, você gasta menos no preparo da água para se tornar potável. Porque você capta água na natureza, ela não está potável ainda. Ela está água boa, doce, mas não potável. Depois é que ela é tratada e é distribuída para a população. No caso do aquífero, acontece isso, né? Ele tem uma qualidade muito boa da água que já favorece isso, né? E interessante, só te cortando, Fernando, mas não só o aquífero Guarani, mas existem pesquisas que também já apontam o aquífero amazônico, que está embaixo da calha do rio Amazonas, né? No subsolo todo ali da região norte, e que não está presente apenas no Brasil, mas também pega ali a parte da Cordilheira dos Andes, notadamente o Peru, ali a Bolívia, aquele pedaço, e obviamente passa pelo nosso subsolo. Então nós temos uma riqueza muito grande. Exatamente. E uma das grandes preocupações, né, que a gente possa ampliar os negócios, ampliar o agronegócio para regiões, mas para isso a gente precisa de água, né? Exatamente. O que acontece no nosso Nordeste, no caso de a escassez de água, que alguns estados do Nordeste, como eu falei, é uma distribuição irregular. E ela é irregular somente por isso. Alguns estados do Nordeste, eles sofrem com a escassez de água devido a uma situação geográfica, né? Geográfica. Por quê? Porque eles estão situados, o mar, em frente a alguns estados brasileiros do Nordeste, a temperatura é mais baixa que em outras regiões. Olha que interessante. E como ela é mais baixa, o que acontece? Não existe aquela evaporação constante que tem em outros lugares. Nós sabemos que o que provoca a chuva é justamente o quê? A evaporação, né? A evaporação que provoca aquela quantidade de chuva. Então, justamente acontece isso, de eles sofrerem com essa escassez de água. No caso da Amazônia que você falou, além de outros fatores, também tem a grande quantidade de chuvas, né, Alexandre? Por quê? A presença da floresta amazônica, as árvores, elas respiram. A árvore é vida, né? Ela respira. Então, quando sai, digamos, aquele suor, vamos dizer assim, ele se transforma em água, né? E a água, então, despenca, não é verdade? E vai aqui abastecendo, formando esse novo aquífero que estão descobrindo, né? Não, e mais interessante que a própria geografia acaba influenciando isso, por causa dos ventos que correm na faixa do Equador, né? Que a gente sabe predominantemente são ventos assintosos, é só observar o estado do Ceará, né? Que o vento não para um segundo. Por isso que tem lá aqueles... a geração eólica, que você passeia por lá, você só vê aquele monte de... fazendas eólicas, catavento, não é verdade? E é isso. Então, e tudo isso favorece aqui também os negócios, né?
Sim. os negócios. E veja, esse vento vem, bate na Cordilheira dos Andes e acaba precipitando naquela região da floresta amazônica. Porque ela não né? consegue passar, né? Aquela quantidade. Então ele volta, fica. É que nem acontece aqui na Serra do Mar, Alexandre. Na Serra do Mar, é chamada a muralha pelos nossos descobridores, né? Às vezes a pessoa em São Paulo tá assim, um sol bonito. E aqui na Baixada está uma chuva danada, uma chuva, né? Mas como é que pode, né? A gente sente isso às vezes descendo, Sim. dirigindo. Então aqui, nossa, aqui está sol, lá já está chovendo. Justamente por isso, por causa da muralha, né? Sim. Vem o vento, bate na muralha e fica tudo restrito aqui, cai aqui, né? Então é isso, é tudo muito interessante. Meu Então Deus veja do céu. o quão importante é a água para que a gente possa não só manter a nossa vida, manter a qualidade de vida, mas também fazer os nossos negócios prosperarem, principalmente no agronegócio. Você empreendedor, você empreendedora que nos acompanha e pelo canal NTBA, que tem o seu negócio, tem o seu sítio, tem a sua fazenda, sabe da importância que a gente tem do fluxo, né, de irrigação, do acesso à água e de uma água com qualidade para que nós possamos também produzir os alimentos que vão movimentar toda uma cadeia, não só da indústria alimentícia, mas a indústria dos alimentos e bebidas, como é o caso dos restaurantes, né, dos eventos, e assim nós caminhamos. Mas só para a gente fechar esse ponto importantíssimo, Fernando, que é um dado que nos deixa bastante apreensivos e por isso que a Organização das Nações Unidas tem como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável falar da água potável e também do saneamento, é que apenas 1 em cada 3 pessoas do mundo tem acesso à água potável. Isso é um dado que nos assusta, esse é um dado que mostra o quão nós temos que ser responsáveis, ainda que vivamos num país com abundância, ainda que vivamos eventualmente em regiões onde nós não tenhamos efetivamente problema com abastecimento de água, mas nós devemos usar a água com sabedoria, tanto para o nosso consumo, mas principalmente para que possamos movimentar os nossos negócios com inteligência. Exatamente. Passando para o outro aspecto desse item fundamental, Fernando, envolve o saneamento básico. Não só a captação da água, o uso da água por nós seres humanos, nos nossos lares, nas nossas casas, nos nossos negócios, mas como que eu faço o tratamento desse resíduo, né, desse dejeto, desse ponta final da linha para que volte à natureza com menos impacto? Então, o saneamento básico é um assunto que também eu conheço, né? Eu fiz minhas pesquisas sobre isso e a captação do lixo, né? Ou do esgoto. O meu estudo foi muito em cima do esgoto, né? Por quê? Porque esse esgoto, se ele não for captado e tratado, ele é jogado aonde? Na natureza. Na natureza, né? Então, o que acontece? Ele prejudica tudo, prejudica os negócios, prejudica o meio ambiente, prejudica a população, prejudica a saúde, o bem-estar das pessoas, né? Então, precisa ser muito bem trabalhada essa parte de resíduos, né? Resíduos sólidos, para que eles sejam tratados e, no caso, depois devolvido para a natureza, mas de uma forma que não vá prejudicar mais a natureza, que acontece, né? E é isso mesmo. Nós temos aqui em Santos belos exemplos sobre a captação de resíduos, como eles são tratados e depois como são devolvidos. Como você mesmo falou, Alexandre, esse é um assunto que no futuro poderemos explorar, porque ele é muito complexo, ele é muito grande, né? Ele é imenso, você não faz com 1, 2, 3 programas. Não. Tem que fazer aos poucos também, porque é super interessante, né? Não há dúvida. Então a gente está aqui diante de uma situação que, além da qualidade da água, o saneamento é fundamental. Fundamental. Para que a gente possa cuidar desse material que sobra, né? Desses despojos, né? E que é fundamental que exista, sim, um sistema adequado de esgoto eficiente para evitar a proliferação de doenças, que a gente possa melhorar a qualidade de vida. E isso acaba impactando diretamente os nossos negócios. E pense bem, pequeno empreendedor, minha pequena empreendedora, o quanto a gente está usando com sabedoria a água, o quanto a gente consegue fazer o manuseio dos materiais que vão ser, direto ou indiretamente, os provocadores da contaminação
da nossa própria água. No momento que diminuímos as poluições das praias, que é um assunto legal, né? Repara como a rede hoteleira assim começou a receber uma quantidade imensa de pessoas, né? A capacidade de ocupação foi aumentando. Cada vez que tem um feriadão, né? Os nossos hotéis vibram, né? Porque atingimos 80%, 85%, 90%. Isso o que é tudo? Emprego, dinheiro, bem-estar para toda a população e para os nossos empreendedores, né? Sem dúvida. Qualidade de vida, água potável, saneamento, melhores negócios, negócios cada vez mais prósperos. Fernando, muito obrigado pela sua presença no nosso episódio da UNTBA, National Business Tourism Academy, voltado para você, pequeno empreendedor, pequena empreendedora, com oferecimento de Construtora Miramar, 49 anos, construindo um patrimônio sólido, com muito conforto, com muita segurança e muita tranquilidade para você e para sua família viver bem. Um apoio também de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha o seu empreendimento desde o seu nascimento e fazendo também o seu reposicionamento ao longo da sua jornada empreendedora. E também com o apoio de Now Business Solution, fazendo a gestão financeira, tributária e fiscal do seu negócio para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer o seu negócio prosperar. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, tchau!